Há uns dias, um grande amigo meu, ele me perguntou quais seriam os filósofos inescapáveis na história da filosofia. Aqueles, vamos dizer assim, que não é possível você estudar, você adentrar um pouco mais na filosofia sem levá-los em conta. Então, é sobre isso que vai tratar essa pílula filosófica, porque eu dei para ele uma resposta que talvez seja um pouco controversa, né, e que seria preciso fazer umas certas matizações. Mas, de certo modo, né, eu acabo ficando cada dia mais convencido, né, de que realmente são alguns poucos filósofos que realmente são totalmente indispensáveis. Se nós pensamos que a filosofia, ela, mais do que você procurar conhecer a história do pensamento, no sentido de que o que nas distintas épocas da humanidade foi, vamos dizer assim, a visão de mundo em termos filosóficos dominante, quais foram os autores que tiveram uma maior influência no debate filosófico, se a gente não entende desse ponto de vista, porque então exigiria de fato que a gente soubesse, né, toda uma lista de pensadores que são, como é que eu diria, né, são pensadores que vão ter impacto nas suas distintas épocas. Agora, se pelo contrário a gente compreende a filosofia como uma procura de respostas sobre aquelas questões fundamentais, sobre o sentido da existência, da realidade, o que mantém as coisas, de onde elas surgiram, se a gente vê desde esse ponto de vista, daí me parece que o número dos filósofos que são inescapáveis diminui bastante, porque alguns poucos conseguiram dar uma visão, vamos dizer assim, bastante abrangente, complexa, profunda e satisfatória, na medida que é possível se falar assim em filosofia, a respeito desses grandes temas. Vou comentar quais são esses filósofos que para mim são os principais, mas também não significa absolutamente que a gente deva deixar de estudar outros, que não haja, né, personagens importantíssimas na história da filosofia e que merecem, sem dúvida, uma dedicação de anos, né, às vezes até de uma vida toda para se compreender melhor o seu pensamento. Mas para mim, os três inescapáveis, aqueles que melhor dão as melhores ferramentas para a gente compreender o mundo que nos cerca e a nós mesmos, são Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. Na minha visão, esses três, vamos dizer assim, são o que trazem o principal. Você poderia reclamar, né, que eu não estou colocando aí nenhum filósofo moderno. Tomás de Aquino, que é o mais recente, né, morreu em 1274, né, vocês imaginem. Né? Então, alguém que morreu na segunda metade do século XIII. Não houve nada de bom depois de filosofia? Sem dúvida houve. Mas a impressão que eu tenho frequentemente é que os novos autores esqueceram de muitas lições que Tomás, que Aristóteles, que Platão trouxeram, que souberam expor, e o esquecimento dessas lições levou a confusões. E, de certo modo, se a gente volta para esses autores, como que a gente acaba, vamos dizer assim, tendo uma riqueza que a gente vê que, infelizmente, escorreu pelas mãos, né, no decorrer da história da filosofia. Lógico, essa minha afirmação ela exigiria, vamos dizer assim, para justificá-la totalmente, muito para o que discutir. Né? Agora, isso, né? Platão, né, é o discípulo primeiro de Sócrates, né, o principal discípulo de Sócrates, e que faz, né, através dos seus diálogos, um enfrentamento dos grandes problemas, né, relacionados à virtude, à vida social, à alma humana. Deus está sempre presente também na própria discussão platônica. Ele enfrenta tudo isso, né? Eu acho que assim, com uma amplitude que não houve nenhum pensador antes dele que o fizesse, né? Há um filósofo chamado Alfred Whitehead, que ele considerava que toda a filosofia posterior a Platão seria uma espécie de nota de rodapé a ele. Não me parece que seja totalmente justo, mas boa parte de verdade há nisso sim, né? E depois Aristóteles, né, cuja filosofia está intimamente relacionada com a de Platão. Eles divergem em pontos fundamentais, mas também a gente não pode esquecer o quanto eles têm de semelhante, né, em termos de modo de fazer filosofia, das questões que eles consideram importantes e as respostas principais que dão. Muitas delas são bem parecidas, mas volto a dizer, há uma divergência. Ora, Aristóteles é incrível, né, o que ele foi capaz de fazer.
né, na história do pensamento, né, em termos de amplitude e de profundidade. Né? É um filósofo grande, poderia dizer, horizontalmente e verticalmente. Né? Verticalmente, porque ele vai a fundo, né, nas coisas, né? E horizontalmente porque analisa de tudo, né? O que era a ciência da época dele, por tudo isso ele passou, né, pela biologia, pela física, né? Estuda os meteoros, né? Tá tudo lá, né? De uma maneira, lógico, muita coisa está caduca na ciência aristotélica, mas a gente vê aí a força de um pensamento e há muitos aspectos da obra dele que continuam vigentes, né? Não se tornou um museu, como às vezes dá a impressão que alguns professores consideram. Aristóteles, de modo algum, é um museu. E depois Tomás de Aquino, né, que é um grande sintetizador, alguém que foi capaz de pegar muito que havia de bom, de forte na filosofia antiga, na filosofia grega, também, né, Platão, Aristóteles, os estoicos, né, ele conhecia tudo isso, para depois, conhecia ao menos as ideias fundamentais, para depois juntar com o cristianismo e fazer uma filosofia com bastante originalidade, ainda que ela pegou tradições anteriores e criou uma nova tradição, né? Não de uma maneira só, vamos dizer assim, de ruptura, mas de complementação, de aperfeiçoamento, né? Vocês sabem, né? Quem acompanha as pelas filosóficas vê que eu gosto muito de Tomás de Aquino, né? Meu pensador, assim, que eu acho que é o mais importante da história da filosofia. Então, esses três me parecem inescapáveis, sem tirar a importância dos outros, que a gente vai comentar, a gente está comentando aqui no decorrer dos nossos vídeos.